Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. Much more than this, I did it my A voz do Brasil. A voz do Brasil conhece Jorge Cajuru. Comunicando. Boa tarde. Começa agora a primeira edição do telejornal A Voz do Senado. Gostaria de lembrar a todos que a participação de vocês é muito importante para nós. Comente sempre no facebook.com/Cajuru Goiás. O senador Jorge Cajuru apresentou hoje uma série de questionamentos sobre a reforma da Previdência proposta pelo governo. Foi durante a audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que reuniu 4 especialistas no assunto. Vamos ver as perguntas feitas pelo líder do PSB no Senado e suas respostas. O primeiro inscrito a falar é o senador Jorge Cajuru. Por favor, senador, o senhor tem aí... Quantos minutos? 5 minutos, senador, para o senhor fazer as perguntas necessárias. Obrigado, presidente Omar Assis. Bem, eu vou fazer uma pequena lembrança aqui para essas 4 autoridades do tema e para as vossas excelências, colegas senadores e senadoras. Na promulgação da Constituição de 1988, o doutor Ulisses Guimarães, respondendo à afirmação que o então presidente Sarney fez em cadeia de rádio e TV, dizendo que o Brasil se tornaria ingovernável se os constituintes mantivessem no texto constitucional a proposta da Seguridade Social, disparou da seguinte forma, respondendo: ingovernável é a fome. Berzoini está lembrando dessa resposta. Passados 30 anos, o Brasil tem 80% de sua população de idosos amparados por um benefício de um salário mínimo e apenas 7% vivem abaixo da linha da pobreza. Isso foi o resultado de um projeto de país. Indago-os. A primeira pergunta é até tipo vestibular, permitam-me. É tipo sim ou não, né? Quem aqui poderia dizer, entre os 4, se é contra ou a favor desta proposta que está feita pelo governo da reforma da Previdência, ou se é contra, ou se é a favor, desde que haja ajuste ou que haja correção? Então seria uma pergunta mais ou menos de vestibular, só para minha curiosidade. Agora, as questões mais complexas. Qual é o projeto de país que se fundamenta na ideia basilar, na atual proposta da reforma previdenciária, que aumenta o tempo de contribuição, aumenta a idade e reduz drasticamente os benefícios? Pergunta, ponto de interrogação. Qual o percentual da população idosa que conseguirá aposentar-se com a exigência de 20 anos de contribuição e com a idade mínima de 60 e 65 anos para mulheres e homens, respectivamente? Ponto de interrogação. Última. O propalado sistema de capitalização não será inacessível a 70% dos trabalhadores que ganham menos de 2 salários mínimos? Ponto de interrogação. Concluo. Além disso, qual o custo da transição do regime geral da Previdência Social para o tal sistema de capitalização? Ponto de interrogação. Será de cerca de 3% do PIB, como foi no Chile durante 20 anos? Ponto de interrogação. Fecho. Neste caso, não estaremos somando um alegado déficit atual com outro de transição, apenas para beneficiar o sistema financeiro à custa da miséria da população idosa? Último ponto de interrogação. Muito obrigado. Em relação à DRU, que foi uma preocupação do senador Jorge Cajuru,
Algo que passou pouco percebido na proposta do governo é que o governo extingue a DRU na proposta da PEC 6. A DRU sobre as contribuições sociais deixa de existir. Então, esse debate acabaria. Na minha avaliação pessoal, a DRU acaba exatamente porque ela não tem mais efeito. No passado, ela tinha algum efeito de retirar recursos da Seguridade Social, mas nos últimos anos, como o próprio governo da presidente Dilma Rousseff insistia, a DRU não afeta mais o resultado da Seguridade Social e, em particular, ela nunca afetou o resultado da Previdência Social, quer dizer, as contribuições de empregador e empregado nunca foram sujeitas à DRU. O TCU tem um trabalho muito interessante nesse sentido, fez uma ampla auditoria da Previdência Social em 2017 e a afirmação, se eu bem me lembro do parecer votado no TCU, era de que o impacto da DRU sobre o resultado da Previdência Social é nulo. Aí, claro, fica a preocupação com as contas da Seguridade Social, o governo está encaminhando o fim da DRU. Nós temos um mapa recheado de benefícios fiscais e um monte de concessões que vão para as elites desse país. Então vamos discutir sério isso, sim. Eu só não acho que uma coisa, assim, eu não discuto Previdência enquanto eu não resolver isso. Essa é a minha opinião. Previdência é um tópico em si. Questão tributária é outro tópico em si. Temos que discutir isso, sim. Temos que aumentar todos esses pontos que o senhor e outros mencionaram. E eu plenamente a favor, plenamente a favor. O senador Cajuru, citando o doutor Ulisses, coloca a questão social em toda essa discussão que nós trouxemos aqui, que é uma discussão fiscal. Quer dizer, nós somos chamados a falar sobre o impacto fiscal, sobre os números. Na segunda parte da minha apresentação, nós escolhemos um dos nossos produtos, que é a nota técnica, para divulgar em 2, 3 páginas o cálculo de cada uma das medidas. Então, nós já fizemos o do abono salarial, 150,2 bilhões em 10 anos. Essa história do 10 anos é para poder comparar com o número do governo. O número do governo, aliás, veio muito agregado. Quer dizer, isso é uma crítica que nós já fizemos, e eu repito aqui, seria importante que o governo divulgasse a memória de cálculo e as premissas utilizadas também, né? Não basta dizer em 10 anos 1 trilhão. Né? Então, nós estamos fazendo isso. Isso demora porque depende dos dados, os dados são de difícil acesso, mas nós já estamos com a base organizada e estamos fazendo a conta. Eu trouxe uma prévia sobre o RGPS, por exemplo. O RGPS, aposentadorias por idade e aposentadorias por tempo de contribuição, gasta-se 4 a 4,5% do PIB hoje. Se nada for feito, um exercício simples de simulação, que a gente ainda vai aprimorar, o salário médio de benefício de R$ 1.400, vamos supor que ele evolua por uma inflação de 4% mais uma taxa real de 1%, ou seja, 5% de reajuste até 2060. É uma premissa conservadora, porque nos últimos 20 anos, o valor médio de benefício cresceu 8,75%. Nos últimos 10 anos, 7,4% nominal. Então, 5% parece razoável. Para a taxa de cobertura, quer dizer, quantas pessoas idosas vão se aposentar em relação à população idosa, nós fizemos um cenário com 63%, então aumentando em relação aos 53% atuais, e um cenário com 73%. Essa despesa de 4,5% passaria para até 10% do PIB, se nada for feito. Mas agora, a próxima etapa, nós vamos promover o mesmo exercício, realizar o mesmo exercício, fazendo as alterações que a PEC produz para ver o que acontece. Então, é muito importante que o senhor tenha dado essa sugestão porque dá respaldo, inclusive, para isso que nós estamos fazendo aqui na instituição. Bom, ainda sobre o senador Cajuru, ele citou o doutor Ulisses, né, que ingovernável é a fome. Eu, como paulista, cito também o Mário Covas, que é uma referência maior na política para todos os partidos, que sempre que estava numa mesa com técnicos, dizia que quem teve voto naquela mesa era ele, que tinha sido eleito para ser o governador do Estado. Então, às vezes, nós técnicos também temos que ter a humildade de reconhecer que nós estamos aqui diante de políticos que tiveram voto, né, e que representam, portanto, o anseio da sociedade. A nossa mera contribuição, se assim podemos chamar, é trazer números, trazer as contas, mostrar os cálculos e problematizar as propostas, né? Então, eu acho que é uma crítica que estava implícita nas falas dos senhores senadores e senhoras senadoras que nós temos que incorporar. O Cajuru colocou também o seguinte, custo de transição. Bom, o Paulo Guedes, nesse ponto, ele foi transparente. Ele falou que ele quer esse 1 trilhão
não é para investir em infraestrutura, não é para desenvolver o Amazonas, não é para desenvolver o Rio Grande do Sul, pai. É para financiar o custo de transição. R$1 trilhão para financiar a transição, que eu acho, do ponto de vista econômico, um erro brutal. Porque nós não precisamos fazer nenhuma transição com o regime geral de previdência social. Precisamos ajustar algumas regras. É possível ajustar, é possível construir isso. Agora, volto a dizer, não sou daqueles que acham que, olha, enquanto não faz a tributária, faz a previdenciária. Por uma razão muito simples, porque depois não vai fazer a tributária de novo. Por uma razão muito simples, porque medidas de menor impacto foram trazidas para essa casa e caíram no esquecimento. Assim, eu acho que tem que atrelar, na minha opinião, nós deveríamos trabalhar politicamente, positivamente, para juntar o debate fiscal numa agenda só e negociar o seguinte, tá bom, temos que eliminar privilégio. Quer privilégio maior do que dividendo não pagar imposto de renda? Não tem privilégio maior do que isso. Quer privilégio maior do que lucro, ficar travestido de juros? Quer privilégio maior do que a herança do Brasil ser uma das menos tributadas do mundo? E não sou eu que falo, é o IPEA que fala. Capitalização na base, eu sou contra. Sou contra porque a experiência chilena é horrível, a experiência de outros países da América do Sul é muito ruim e não conheço nenhum país do mundo que tenha feito o sistema de capitalização desde a base. Na Europa, não conheço nenhum, capitalização pura. Na América do Sul, onde fez, ou deu errado e teve que recuar, ou como no Chile, que eles tentam hoje consertar, remendar um sistema que deu errado. Não deixem de comentar à vontade no facebook.com/Cajuru Goiás, no Twitter, @Senador Cajuru e Instagram, Senador Cajuru. Ou então ligue para a gente no DDD 61 3303 2844. A sua participação é muito importante para que o senador Cajuru faça um mandato histórico. O telejornal A Voz do Senado volta hoje, às 10 da noite, com Renata Dairo e Jorge Cajuru. E amanhã a gente se reencontra às 2 da tarde. Agradecidíssima! Thank you.